Muito boa tarde, você amigo do Clube Tempo e Dinheiro. Segunda-feira, 17 de junho, vamos para a nossa primeira entrevista exclusiva da semana. E vamos falar de etanol, vamos falar de etanol de milho e vamos falar de etanol de cana. Mas o foco principal é como o mercado está vendo o futuro do consumo do etanol no Brasil e no mundo através do combustível de aviação, podendo fazer com que haja uma necessidade cada vez mais crescente da produção do biocombustível derivado do milho. Isso mesmo. Nada melhor para falar sobre isso, ninguém melhor dizendo, que o William Hernandes, especialista em sucro e energia da consultoria FGA de Ribeirão Preto, uma consultoria amplamente reconhecida em soluções estratégicas financeiras e empresariais para diversos setores do agronegócio. William, obrigado por sua presença aqui, pela sua participação. Prazer em vê-lo. Fazia tempo que a gente não conversava. A palavra é com você, mas boa tarde. Obrigado você, Giovanni. Estou à disposição aqui. Agradecer a todo mundo pela audiência e você pelo convite. Maravilha. William, se a gente projetar, talvez não agora, no ano passado, nem muito neste, que não são anos alcooleiros, mas se nós projetarmos tanto o mandato do RenovaBio como o novo programa instituído no ano passado pelo governo para o combustível do futuro, mas também o SAF, não só no Brasil, mas também no mundo. Há um comentário, e você acho que concorda com isso, de que nós vamos precisar muito mais de etanol de milho do que hoje se produz, porque provavelmente o etanol de cana não daria conta dessa possível situação. A FGA vê esse cenário também, William? Também vemos, Giovanni. Deixa eu voltar um pouquinho a história para a gente tentar olhar para o futuro de uma maneira relativa, né? Se a gente pegar os últimos 10 anos do etanol, a gente vê um mercado basicamente estável do ponto de vista de produção de etanol de cana, né? A produção ficou, tanto de produção de cana-de-açúcar como de etanol, ela ficou estagnada desde 2013 até hoje. O etanol na faixa de 35 bilhões, mais ou menos, de litros, né, William? Hoje a gente está com uma produção total de 35 bilhões, Giovanni, mas na verdade de etanol de cana a gente deve vir por volta de 27, né, 26 bilhões de litros, ou seja, 8 a menos do que a produção total, porque 8 desses 35 devem vir de etanol de milho, que eram inexistentes há 8 anos atrás. Então não é que o mercado não tenha crescido, ele cresceu, mas foi totalmente ocupado por essa produção de etanol de milho. Então, o mercado de combustível no Brasil, ele continua em crescimento e deve continuar em crescimento para os próximos anos, e a participação do etanol na frota foi mantida. Se a gente olhar para frente, esses 8 milhões de metros cúbicos que a gente teve de expansão de etanol de milho deveriam dobrar se a gente quisesse atender as demandas ambientais estabelecidas, conforme você mencionou, tanto do etanol do futuro como do RenovaBio. Então a gente precisaria, ordem de grandeza, mais 16 bilhões de litros somente para atender esse mercado para os próximos 10 anos. Ou seja, a gente não vê alternativa de atender esse mercado sem a presença também do etanol de milho. Acho que as duas esperanças aqui, Giovanni, são o etanol de milho e também o etanol de segunda geração vindo da cana, né? Vindo da celulose. Só então, pra gente... essas são as duas esperanças principais aí quando a gente olha para o mercado local, né? Isso sem comentar do mercado internacional. Exato. Só para a gente contextualizar, então, William, na safra 23-24, que encerrou oficialmente em abril, né, nós tivemos 6,33 bilhões de litros de etanol de milho.
Você agora há pouco comentou dos 8 bilhões de litros, é a projeção para a safra 24-25, né? Exato. Entre 7,5 e 8 bilhões de 8. litros. Pois bem, nessa projeção de aumento que você colocou, que nós precisaríamos para os próximos 10 anos em torno de mais 16 bilhões de litros, contando aí tanto com de cana quanto o etanol de milho, nós podemos considerar então que estaríamos falando, portanto, de um etanol de milho, né? Vou acentuar aqui, na faixa de 11 bilhões de litros, então, provavelmente, né, William? Aí assim, hoje nós estamos partindo desses 8 de milho, né? E temos Aham. 16 para atender. Se esse mercado for plenamente atendido pelo etanol de milho, a gente teria uma situação de 16 mais 8. A gente teria É. 24 milhões de metros cúbicos de milho projetado, que é bem acima das estimativas dos produtores de milho, da própria indústria de milho, que quando olham para um cenário de longo prazo, não mapeiam todo esse crescimento. Mapeiam um crescimento ali para casa dos 11 bilhões de litros. Então, esse adicional teria que vir de algum outro lugar, possivelmente de etanol de segunda geração, porque realmente a competitividade do etanol de cana, quando se compara com o açúcar, vem se demonstrando mais difícil. Então, acho que é um mercado que a longo prazo é promissor, né? Tem um déficit, obviamente, de oferta aí para ser suprido, que possivelmente vai impulsionar aí preços no médio e longo prazo para remunerar esses investidores e colocar esse produto à disposição da sociedade. Perfeito. Quando a gente fala de etanol segunda geração, então nós estamos falando do etanol celulósico, né? Que hoje, por exemplo, nós temos já a raiz em cada vez expandindo mais. Mas, de todo modo, ainda é uma coisa que vai levar mais tempo para fazer volume, Sim. né? Olhando, portanto, de uma maneira geral, o etanol de cana, nós estamos aí olhando, como você disse, uma certa estagnação. Inclusive a produção e também a área não cresce de tanto a produção de cana como também a área de cana, né? Nós estamos falando de uma produção que oscila entre 600 e 620, 625 milhões de toneladas e oscila basicamente em função de clima, né? Mas em termos de área também não sai mais ou menos de quanto hoje, mas estimativa? 7 milhões e 700, 7 milhões e 800 hectares, né? Então, esse número ele é estável desde Uhum. 2013. O Exatamente. que, o que, o que flutua, né? Que a produção de cana nesse período chegou a 530 milhões de toneladas e a Uhum. 650 na safra passada. Então, tem uma variação muito grande, mas a variação é basicamente em função da produtividade, porque em termos de área a gente tem uma estagnação há algum tempo, com as companhias preferindo fazer crescimento através de produtividade, né? Então, Exato. ganhando em produtividade, ganhando em ATR, ganhando em eficiência. Então, não é que o setor está estagnado há 10 anos, mas Aham. do ponto de vista de área, houve a preferência em investir em atividades que gerassem mais verticalização e mais eficiência do que em expansão de área pura e simplesmente. Perfeito. Então, a competição, né? A gente tem uma área no Brasil super vasta, não é questão de disponibilidade de área, a cana ocupa uma pequena parcela dessa área que é majoritariamente ocupada por grãos e pecuária. Por outro lado, você ficar muito distante do centro de consumo, dado que o etanol basicamente é consumido 100% no Brasil e eventualmente longe dos portos também para escoamento numa eventual mercado de exportação abrindo, você acaba inviabilizando essas culturas ao longo do tempo. Então, o que a gente tem visto é uma troca diária, né? Quando a cana paga um sobrepreço, ou os produtos, né? O Consecana, os produtos da cana pagam sobrepreço sobre os grãos, especialmente soja, há uma leve mudança, principalmente nas áreas de expansão para a cultura de cana e vice-versa.
Então é uma troca ali de áreas que acabam gerando um incremento ou um decremento muito marginal desse número que eu te comentei, de 7 milhões e 700, 7 milhões e 800 mil hectares. Então, esse que tem sido a toada dos últimos anos, e a gente não vê uma mudança significativa quando se fala em cana-de-açúcar de novo, né? Perfeito. Então, esse que é o dilema aí que a gente tem do ponto de vista de atendimento dessa demanda, como que nós vamos atender o mercado de açúcar, que continua e deve ficar pujante para os próximos anos, e também o mercado de etanol, que é um mercado que vai apresentar esse crescimento aí que a gente comentou nas últimas questões. Ô, William, como que você enxerga como estrategista a seguinte equação? Nós, como você falou, nós temos o açúcar, que hoje oferece um prêmio na comparação etanol Nova York muito melhor do que o etanol CPEA, portanto, não tem como imaginar que a usina vá produzir mais etanol do que açúcar. Né? Na medida em que o mercado demandar mais milho para a produção de etanol, se vier uma baixa, uma alta dos preços no mercado internacional, nós tivemos essa experiência em 2021 e 2022, quando o governo Bolsonaro teve que zerar as alíquotas de importação de milho de outros mercados. Você se lembra muito bem. Quer dizer, o produtor também pode entrar no mesmo ritmo que a usina. Quer dizer, porque a usina produz mais açúcar porque o etanol está baixo. O produtor de Uhum. milho também poderá optar por uma exportação maior de milho em detrimento do consumo interno aqui, que talvez não remunere no mesmo ritmo. Não é um risco também? Ou, naturalmente, que vão dizer, bom, faz parte do mercado. Eu quero saber como consumidor, né? A nossa visão aqui, Giovanni, é que sim, tem o risco de descolamento do preço de ambas, né? O etanol de cana competindo com o açúcar e o etanol de milho competindo com a proteína, né? O próprio milho, e os seus subprodutos. Mas, quando olha do ponto de vista do consumidor, você tem que sempre pensar que é melhor ter dois riscos do que ter um só. É verdade. Então, a diversificação ela traz um pouco desse papel de acomodar as situações e situações críticas de um lado ou de outro. Acho que do ponto de vista de abastecimento, a gente está ganhando e não perdendo em ter dois tipos, né, de matéria-prima que originam o etanol, que é um produto super nobre. Não vou ser repetitivo aqui em entrar em detalhes do ponto de vista Aham. ambiental das vantagens do etanol. Então, eu acho que para o consumidor tem sim um ganho, porque você tem a competição em dois produtos e isso acaba trazendo uma diversificação interessante. Perfeito. William, nós estamos vendo os projetos de etanol de milho se multiplicarem, né? Tivemos aí uma nova usina já da Biocerradinho já começando a funcionar no Mato Grosso do Sul há 1 ou 2 semanas atrás. A de Desciolândia também está começando agora. Do ponto de vista energético, parece que o milho tem uma boa competitividade na sua produção de etanol vis-à-vis o etanol de cana. No entanto, a cana ainda tem um custo menor de produção. Isso é observado do ponto de vista de custo de produção, de preço, como que o mercado vai entender, vai começar a observar isso daí, longe das regiões onde não tem milho suficiente. Porque enquanto o milho estiver próximo da destilaria, tá bom. O problema é quando não tiver custo para cobrir a logística de transporte, né, William? Sim, exato, né? A gente está participando de bastante projeto de milho também aqui dentro da FGA, Giovanni, Aham, e Decana também. Então a gente está nos dois exatamente. mercados e acho que dá para contribuir bastante com a, com a matéria, mas eu acho que assim, aqui o ponto não é virar um Fla-Flu ou um Corinthians e São Aham, Paulo aqui em uma disputa que tem certo ou errado. Aqui
você tem, na verdade, apesar de ter o mesmo produto final, que é o etanol, você tem duas indústrias que são diferentes, têm as suas características, ainda são agro, tem níveis de competitividade que precisam ser observados, mas uma está caminhando para ter 40, 30% da sua matéria-prima destinada para o etanol, que tende a ser esse o caminho aí da indústria sucro alcooleira, né, do sucro energético. Então, uma parte do seu produto vai ser destinado para o etanol e tem a característica, óbvio, de verticalização, através de produtos como o biogás, a fertirrigação, você tem produtos ligados à própria cogeração de energia, né, que levam ao etanol de segunda geração, que levam como consequência a produção de biomassa na produção de cana. Já a produção de etanol de milho tem a sua característica voltada para exclusivamente processamento do milho de forma rápida, veloz, menos intensa de capital, né, do que a da cana, com um ciclo de produção mais curto, que vai trazer esse dinamismo para trazer uma oferta quando os preços subirem de forma significativa um pouco mais rápido. Por outro lado, pode ter uma retração quando os preços se reagirem de forma ruim e significativa. Então, são duas indústrias que são complementares e acabam atuando nesse mercado que é promissor para os dois lados. Do lado do etanol de milho, você tem que olhar alguns tipos de competitividade. Um dos que você comentou é estar próximo da matéria-prima e ter essa matéria-prima produtiva e disponível. E também das rotas de escoamento do produto, dado que essa produção ela fica bem mais distante do centro de consumo do que a tradicional produtora de cana. Então, quando você observar os projetos, a gente tem até um mapa interessante aqui que liga os projetos com a malha rodoviária e ferroviária do país. Você vai ver que ela está colada nessa malha, Exatamente. que é o cinturão dos grãos do país, é onde faz o fluxo, maior parte do fluxo de grãos do país. Então, aqui não é um debate entre o que é melhor e o que é pior, e sim você vai ter, ou deve ter, condições de competitividade nas duas matérias primas, em alguns momentos, assim como todo o ciclo de agro, né, alguns momentos muito bons, outros nem tanto, e assim é os ciclos do agronegócio que vão acontecer e repetir nessas duas culturas também. Não, claro, a nossa intenção aqui era apenas mostrar algumas vantagens e desvantagens de cada um desses dois segmentos Legal. que de um conjunto só. E lembrando, né, William, que como disse aqui nesse mesmo espaço que você está ocupando agora, o Guilherme Nolasco, da UNEM, há 4 meses atrás, ele já havia conversado comigo o ano passado, a mesma coisa, ele falou que graças a Deus que o DDG que está pagando a conta hoje, viu? Exatamente. Que é uma Exatamente. que você citou, os produtos que eram derivados da cana, que hoje fazem parte do mix, né? Biogás, energia elétrica, etc. E tem o DDG também a favor do etanol de milho, né? Sim, o óleo e o DDG são Óleo de DDG. subprodutos, e, entre aspas, super importantes na, no agregação da receita ou na diminuição de custo, né, dependendo do ponto de vista, mas são relevantes e bem correlacionados com o custo do milho. Então, isso tem ajudado bem a amortecer e dar um pouquinho de estabilidade para o fluxo dessas empresas também que estão investindo em etanol de milho, né? O DDG tem sido um papel importante, sim. Acho que é isso aí que você comentou. Tem vantagens e desvantagens em cada produto, vantagens competitivas e pontos de atenção em cada um deles, e eles não são iguais, né? Aham. Às vezes são diferentes. Obviamente, quando se fala de mercado para etanol, aí você vai encontrar um ponto de encontro, né, entre as duas culturas que são em comum. Mas dali para trás, do ponto de vista de produção, você tem uma série de diferenças que acabam diferenciando um pouco essas duas culturas. O que nós vamos, o que o mercado vai observar muito, né, William, também do ponto de vista de diferenciação, é que a cana
como ela é uma cultura, o etanol e o açúcar é uma cultura mais antiga do que até mesmo do ponto de vista na comparação com milho em escala comercial, a estrutura das usinas hoje, ela possibilitou que ela tenha basicamente mais da metade hoje de cana própria, né? Não significa que isso vá chegar com margens melhores ou piores para o consumidor. Já o etanol de milho, ele vai estar crescendo num ambiente onde as destilarias não tem milho próprio. Eles vão ter que buscar milho no mercado. E é isso que eu quero deixar como uma certa dúvida de como que esse mercado vai se comportar nos próximos anos, quando essa visão aí de que teremos que saltar talvez de 8 bilhões de litros para 11 bilhões de litros em 10 anos, como que vai ficar essa equação aí? O produtor, na verdade, hoje o produtor de etanol de milho já tem se preocupado com esse assunto, Giovanni. Então, alguns estão fazendo, muitos já têm, né, parcerias estabelecidas de longo prazo Aham. com produtores tradicionais de grãos, né? Foi assim que surgiu as duas primeiras plantas, as principais plantas hoje, a FS e a própria Impasa. Então, tem esse respaldo do ponto de vista de disponibilidade de matéria-prima. E ao longo do tempo tem sido cada vez mais evidente que essa presença, né, da matéria-prima tem sido importante para explicar as margens desse negócio. Então, ao longo do tempo tem sido ampliado tanto o percentual, que a princípio nasceu como zero, né, de produção própria, né, de grãos, e também o de matéria-prima para biomassa, para produção de vapor, né, que é um dos insumos industriais importantes. Então, esses dois aspectos estão sendo, que no caso da cana, já está bem avançado, né, à medida que esse mercado já está mais estabelecido. Hoje, as empresas já detêm 50%, 60%, em alguns casos 100% da cana é da própria agroindústria. Nessa indústria também acho que vai acontecer uma evolução para eles deterem essa matéria-prima. Acho que do ponto de vista de diferença, a gente tem uma característica interessante, que o milho é uma cultura que tem um ciclo de produção bem mais curto que o da cana. Então, no caso da cana, deter, né, a matéria-prima por 5 anos acaba sendo, né, gerando uma intensidade de capital e um nível de operação mais crítico do ponto de vista de você ter que ter o domínio desse ativo, né? No caso do milho, não. Você tem ciclos curtos de 1 ano em que você pode ajustar esse cenário com base no preço, né? Quando você tem uma sobreoferta, o preço cai. Quando você tem uma oferta menor, o preço sobe. Isso acaba sendo regulado do ponto de vista de preço e a produção é feita pelos players mais eficientes de mercado. Então, acho que esse que tem sido um pouco da nossa visão aqui com relação a essas diferenças. Perfeito. Ô, William, para concluir, uma pergunta técnica para você nos auxiliar aqui. Salvo uma ou duas experiências no Mato Grosso, que possui usinas flex, cana e milho, as usinas hoje, com layout estabelecidos exclusivamente para cana, elas têm flexibilidade para mudar o layout, para também dividir a operação com milho, ou não serve? Tem que construir uma planta nova, Bom, William? então vamos lá, né? Hoje dos aproximadamente 8 milhões de metros cúbicos de capacidade que a gente tem, somente 10% disso tá colocado em usinas que a gente chama de flex, né? Que tem essa possibilidade de produção tanto de etanol de milho como etanol de cana. Se você for fazer um zoom nessas atividades, você vai observar que 100% delas estão nas áreas de expansão. Estão em Goiás, Mato Grosso, Rio Grosso do Sul. Então, Giovanni, se eu fosse fazer, né, um corte para as empresas que estão na área de expansão, que ainda estão possivelmente
próxima da originação do milho, essas empresas elas teriam capacidade, né, ou maior capacidade de avaliação dessa flexibilidade. Acho que do ponto de vista de poder ou não poder ser flexível, todas podem ser, né? Acho que não tem nenhum impeditivo industrial ou do ponto de vista tecnológico que você impeça alguma usina no país de ser flex, se essa é a sua pergunta. Exatamente. Acho que não. Agora, do ponto de vista econômico, aí você acaba tendo maior adesão hoje, obviamente, nas áreas que você tem originação de milho mais barato, que normalmente vão acabar acarretando nessas regiões que eu te comentei. E quando se olha para a produção no Brasil, você vê que essas regiões elas correspondem por, no máximo, 15%, 20% do total da produção de cana no país. Ou seja, é difícil a gente ver uma migração completa das unidades, é isso que você está perguntando, né, de todos os grupos econômicos hoje, produtores de açúcar e etanol, para produção de milho, à medida que a gente vê pouca unidade nessas regiões também. Exato. Bom, só para resumindo, né? Quer dizer, teria uma chance de poder partir também, mudar o layout também para milho em áreas onde de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, porque ainda tem. Já em São Paulo não faria muito sentido, por exemplo, uma usina. Vamos pegar ali do nosso amigo Luiz Aracaki, lá de São José do Rio Preto, exatamente, daquela região lá. Porque não vai ter milho suficiente, a menos que ele traga lá do Triângulo Mineiro. Quer dizer, já começa a ficar muito mais caro, né? Isso, não é que não possa ter, mas é o que eu te comentei. O nível, né, de rentabilidade pode ser um pouco pior. E aí, obviamente, tem que se olhar sempre essas condições. Então, você deu um exemplo muito bom, que é dali de Fernandópolis, eles têm um terminal da Rumo. Lembrei o nome, Alcoeste. Alcoeste, que passa um terminal da Rumo ali naquela região a 10 quilômetros de distância da usina. Então, assim, ali passa milho na porta da empresa. Então, é difícil a gente falar que não é viável, porque você tem situações que, de repente, você cria uma situação de viabilidade, mesmo não sendo na região tradicional, né? No caso ali, a gente tem um terminal a 10 km de distância. Os terminais ferroviários podem ser uma saída para a situação de captação de milho barato. Só lembrar que embaraço e desembaraço do terminal ferroviário não é tão simples assim, né? Então, ou seja, é difícil, né? A ferrovia ela precisa ter escala para escoar toda a produção até o porto. Se ela parar no meio do caminho, ela vai basicamente cobrar o frete como se ela tivesse levado até o porto. Depois da operação fica mais difícil, né? Porque teria que ter um ponto, não é só uma parada, teria que ter um transbordo, porque teria que descer o milho que, no caso, o exemplo da Alcoeste compraria, aí não, ficaria uma engenharia complicada. É milho que vai para porto, esse que passa lá mesmo, né, William? Não tem jeito. Sim, é milho de exportação, então tem essa questão, né, que não é tão fácil. Mas assim, a priori, as regiões mais próximas da zona de grãos, as que estão em vantagem ali para eventualmente fazer uma usina flex. Perfeito. Pergunta feita, pergunta respondida. William Hernandes, muito obrigado por sua participação aqui conosco em Tempo e Dinheiro, tá bom? Obrigado você, Giovanni. Boa tarde. Obrigado, uma ótima semana para você. Boa tarde. Resumindo o que o sócio da FGA de Ribeirão Preto nos disse, o William Hernandes, é que o Brasil vai precisar cada vez mais do etanol de milho para suprir não só o consumo interno, que ainda virá, né? E também até mesmo possibilidade de exportações melhores com o advento cada vez mais firme do biocombustível de aviação nos mandatos aí mundo afora. Nas condições atuais, a cana teria onde crescer por área, mas não tem competitividade para crescer em áreas ainda hoje destinadas aos grãos, né? Salvo um ou outro ano mais pontualmente. Portanto, dos 8 bilhões de litros que pode se esperar de etanol, de milho para esta safra, esse período 24, 25,
né? Que já seria um aumento de quase 1 bilhão e 800 milhões de litros sobre a safra passada. A projeção, se tudo correr bem, seria em torno de 11 bilhões de litros nos próximos 10 anos. A gente fica por aqui, o seu Clube Tempo e Dinheiro. Amanhã nós estaremos de volta. Muito obrigado.